Continuando com a remontagem, já temos aqui as coisas funcionando como deveria ser. Eu já coloquei um pouco de lubrificante, então tudo está funcionando normal, girando. Agora eu travei na base, então agora eu só consigo girar aqui. O eixo está travado, então aqui a gente tem o sistema funcionando. Então aqui eu só consigo mexer a parte de cima do eixo, ao passo que aqui eu consigo mexer tudo. Então a parte que estava travado a gente já conseguiu liberar. A gente vai prosseguir com a remontagem. A parte mais crítica, que é fazer isso aqui soltar. Então agora a gente tem isso aqui funcionando corretamente e bem molinho. Que antes não fazia isso, agora faz. E também já foi aplicada uma limpeza bem minuciosa para não ficar travando, e vai um pouco de lubrificante também. Então agora o sisteminha aqui está ok. Esses três parafusinhos, esse aqui e esse aqui, e quando essa ponta aqui está para cima e os dois parafusos estão à esquerda, então a gente diz que essa aqui é uma bobina impulsora esquerda. Se os dois parafusos estivessem à direita, seria uma bobina impulsora à direita. Então sempre com isso aqui para cima, você vai ter a posição dos dois parafusos. A questão aqui é qual? Se você apertar demais esse e não muito esses dois aqui, ela vai ficar travando, torta. Então você tem que apertar um pouco esse e vai alternando até você conseguir o aperto total. Quando você apertar tudo, não precisa de apertar muito, senão quebra. Você vai ter esse sistema funcionando assim, molinho, para lá e para cá. Não pode estar duro igual estava, senão tem algum problema. Ele tem que girar aqui o mais fácil possível, igual está nesse caso aqui. Agora eu só tenho que colocar a bobina impulsora na posição, porque essa aqui não é a posição dela de trabalho. Então eu tenho que colocar ela na posição e colocar os parafusos. Esse aqui é o que segura o chicote e esses daqui são os da laterais. Nesse caso veio com esse vedadorzinho, que é como se fosse um plastiquinho aqui embaixo. Então ele vai embaixo da bobina impulsora. Tem um nome para esse plástico, mas no momento eu não me recordo. E ele não é bem exatamente um plástico, mas parece ser. Que é como se fosse um isolador. Então agora aqui é só montar. E os parafusinhos têm que estar bem apertados. Aí montou, colocou os parafusos em volta, já está praticamente pronto. Agora eu só tenho que colocar o anel elástico, o outro que vai por cima da aranha, e está pronto. Só que agora os pinos eles não mexem mais aqui. E o porquê que não mexe? Porque agora eu tenho que fazer um vácuo. Fazendo um vácuo, o sistema de vácuo agora está funcionando. E a cápsula que a gente colocou é essa aqui, 473 Bosch. E aqui já está ela montada. Então essa cápsula ela é a correta para dupla carburação, quando você tem dois. Se você tivesse, por exemplo,
um carburador, essa aqui talvez até daria. Só que ela está muito dura também aqui para acionar. E isso é um problema. Então, se ela está muito dura é um problema, e se ela está muito mole, dependendo também é um problema, e se ela está furada aí não adianta. Neste caso aqui a gente tem ela já instalada. Para instalar não é tão difícil. E aqui tem o sistema funcionando. Agora eu vou colocar a aranha, que é só colocar o primeiro anel elástico, descer a aranha e colocar o segundo anel elástico, que já está ok. Então aqui a gente está indo para o fim da montagem. E aqui eu já tenho pronto o sistema funcionando, nada prendendo. Eu deixei o espaço da aranha em 0,35, apesar que o manual pede para deixar em 0,40, o mesmo do platinado, mas eu prefiro deixar um pouquinho mais apertado. Uma parte ruim é que aqui no chicote veio dessa forma. Tem aqui uma solda bem esquisita, que infelizmente faz parte do jogo. Então, quando eu digo que nem sempre é legal você comprar e já sair instalando uma peça que ela seja recondicionada, porque às vezes quem recondiciona não tem a mesma visão que eu, por exemplo. Então, isso aqui para mim, eu não tenho coragem nenhuma de montar isso aqui, porque o estado que está isso aqui é horrível. Então eu vou resolver isso aqui para poder fazer a montagem do chicote do distribuidor. Para esse sistema a gente vai usar o rotor 215 e observe que a aranha está na posição, todas elas alinhadas, só que o rotor está fora. Teve um vídeo que eu mudei, coloquei a ponta do rotor apontando para aqui o fechamento da aranha. E o porquê que eu fiz aquilo? Porque aquilo fica fora aqui da tampa, da minha tampa pelo menos, do meu distribuidor. Então, por isso que você tem que observar as coisas. Eu fiz um risco aqui na direção da ponta do rotor. Quando eu tiro aqui, ele fica praticamente alinhado. Eu vou tirar dessa forma, assim, e olha aí a ponta do rotor. Então, cada caso é um caso, tá? Então, não é porque deu certo para um que vai dar certo para você, tá? Essa folga aqui é normal da tampa, mas ela está aqui, nessa direção aqui, vamos imaginar. E quando eu tiro aqui, dessa forma, a ponta do rotor está aqui. Fazer de novo. Encaixou a tampa. Olhando aqui por cima, dessa forma. Então, neste caso aqui está certo. No meu caso, não estava. Então, eu tive que mudar. Feito isso, já tem certeza que está tudo funcionando, tudo livre, nada prendendo. Muitas vezes, quando você põe esses parafusos, ele acaba prendendo o avanço a vácuo. Então, você tem que testar isso aí. Verifica se está virando normal. Às vezes a aranha costuma bater aqui. E aí você tem que ver se tem um espaço ali. E é isso aí. Outra coisa que você tem que fazer um teste com o multímetro é ver se a bobina impulsora não está em curto
com o distribuidor. Se tiver alguma coisa aconteceu com a bobina impulsora e ela é lixo, pode trocar que tem problema. Outra coisa que eu já vi acontecer, essa conexão aqui da bobina impulsora, que tem duas, desse outro lado aqui também tem outra, às vezes ela dá algum problema e ela faz um curto com esse pino ou às vezes até com a aranha, e o carro fica muito louco. Então são situações que você tem que observar e fazer os devidos testes. Segundo o manual, a aranha ela tem que dar de 0,900 a 1.100 ohms. Só que às vezes você coloca umas aí que chega a dar algo em torno de 1.200, 1.100. Então a indústria peca um pouco nessa questão. Já deixa no limite máximo e aí quando você usa por pouco tempo ela quebra, dá problema. Infelizmente, o mercado paralelo precisa melhorar bastante. Exemplificando, aqui eu tenho uma resistência de 1,07. Então eu acredito que também está ok. A escala você vai sempre usar de 20K para fazer esse teste. Quando você coloca nessa menor escala aqui, DCV 200, plugado, não tem polaridade. Quando você gira aqui bem rápido, lá vai aparecer um monte de número. E quanto mais rápido você girar, números grandes aparecem. Quanto maior o número for, significa que ela está ok. Mas isso aqui é um teste impreciso. Eu vou conseguir um osciloscópio e a gente vai poder mostrar isso da melhor forma, que é com o osciloscópio. Aqui é só uma forma de dizer que ela está operando, mas a gente não consegue dizer durabilidade, a gente não consegue dizer se tem alguma interferência, a gente não consegue dizer nada. A gente simplesmente sabe que ela está operando devido aos números altos que dá ali quando a gente gira aqui repentinamente, e é isso. E sem o flash, a luzinha acende muito forte com o menor giro aqui no rotor. Então isso aqui me garante que eu tenho um sinal muito bom da bobina impulsora. Então se eu giro rápido, ele acende muito forte. Se eu giro devagar, ele acende com uma boa intensidade. E isso aqui manda um sinal bom para o módulo, e o módulo copia e envia para a bobina poder mandar faísca para as velas. Então aqui tudo indica que essa bobina está ok. E aqui então eu tenho a dupla de distribuidor e o módulo de ignição. O chicote foi feito, então obviamente que ele não vem com as cores original. E eu tenho um outro problema nesse chicote, que ele é curto, porque vai ser instalado numa Kombi esse sistema, e ela tem o esquema todo do lado direito. E como o distribuidor e a bobina está do lado esquerdo, não alcança. Então eu vou ter que refazer esse chicote para poder dar o tamanho. Infelizmente, nem tudo é perfeito. E agora eu vou fazer o prolongamento do chicote para que eu consiga fazer a perfeita ligação lá no carro. Terminei de fazer o chicote. Eu já fiz ele todo com solda, para que tenha o mínimo de problema possível na questão do chicote. Agora, para você que estiver fazendo o mesmo serviço, é a hora de você fazer a ligação. Então, do módulo, temos aqui o 1, o 2 e o 3. E aqui
o 4, o 5 e o 6. Começando com o 1, que no meu caso aqui ele é vermelho. Ele vai no verde do distribuidor. Que como essa bobina impulsora ela tem o A e o B, então ele vai no A, que é o fiozinho verde. O 2, que neste caso aqui é o azul, ele vem até aqui e aqui ele se transforma em marrom e é ligado no B da bobina impulsora. Então, A é o 1, o 2 é o B da bobina impulsora. O 3 aqui, ele é vazio. Porque se caso você quiser ligar um RPM, você pode pegar aqui ou no negativo da bobina, que seria esse pino aqui. Aí você escolhe. Do lado de cima aqui a gente tem o 4. O 4 ele é o positivo, tanto que eu fiz ele mais grosso para você ligar aqui junto com o fio que vem do carro. Esse fio que vem do carro deveria ser resistivo ou ter uma resistência nele. Só que com essa bobina da Marflex você não precisa mais se preocupar com resistência. Então aqui você vai ligar o que vem do carro junto com o positivo do módulo, que é o mais, e a ligação está pronta. Depois você vai ligar o 5. O 5, no meu caso aqui é um fio verde e ele é negativo. Então esse aqui ele é um cabo massa ou aterramento. E aí aterrou. Às vezes as pessoas ligam assim, ou às vezes direto na lata separado. Está pronto. Apesar que isso aqui é tudo aterramento, é massa. Se você conectar o multímetro aqui e na carcaça, ele tem que apitar. Claro que se tiver uma tinta, alguma coisa, já não vai acontecer. Depois, o número 6, que está aqui, que no meu caso aqui ele sai vermelho, você vai ligar ele no menos da bobina. Se você tiver RPM, você pode coletar aqui também. Se não, vai ter apenas um fio aqui e 2 do lado de cá. Feito isso daí, é só dar ignição no carro e ele tem que funcionar. Como eu havia falado antes, eu tive que fazer um chicote um pouco maior, porque o módulo ele vai ficar do lado direito e as coisas aqui estão do lado esquerdo. E eu poderia mudar, mas já tem o suporte do lado direito, então é assim que vai ser. Então por isso que eu tive que fazer um chicote um pouco maior. Então a ligação que você vai fazer é essa. Não tem segredo, são 6 fios que saem daqui. Existe um módulo caixa alta igual esse daqui, só que ele é 7 pinos e ele tem o corta-corrente. Se eu não me engano, 10 segundos que você liga a chave sem dar a partida, ele corta a alimentação do módulo. Esse módulo aqui ele não faz isso. Então deixar a chave ligada com o motor desligado não é uma boa opção. Se você tem rádio, eu sugiro que você tenha ele no pós-chave. Mas se quiser ouvir um som com o motor desligado, é interessante ter uma chave que faça a troca de sinal para que você não dê problema na sua bobina. Apesar que essa bobina aqui ela não tem resistência, não precisa de resistência, é sem pino também. Eu não sei quanto tempo ela aguenta
com a chave ligada e o motor parado. Mas se você for fazer um teste de lâmpada ou alguma coisa assim, não tem problema. Aguenta perfeitamente, até porque você não vai ficar o tempo todo ligado. Mas se for ficar, vem aqui e desconecta, que é melhor. Fora isso, é um sistema que funciona, eu recomendo. Essa bobina foi uma boa coisa que a Marflex fez, que não precisa mais de resistência e é uma bobina bastante confiável. Estou usando há mais ou menos um ano já e ela funciona perfeitamente com esse sistema aqui. Então o que a gente tem aqui, uma tampa sem pino, rotor 215, bobina 067 plástica, não precisa de resistência, e o módulo de ignição 6 pinos da Bosch. Aqui a gente tem distribuidor de peças recondicionada. Aqui também é um módulo recondicionado. Isso aqui é uma peça nova, a tampa e o rotor é novo. Então essa peça aqui e essa aqui também a gente vai ter que ligar o carro para testar, para ver se vai funcionar tudo corretamente. Então não é um trabalho tão difícil, mas é um trabalho bastante demorado. E você tem que prestar bastante atenção nessa questão de fios, para não ligar invertido. Fora isso, é tranquilo. Como eu sempre falo, não se baseie em cor de fio, porque o meu negativo aqui, ele tá verde e o positivo tá preto. Mas você pode ter um positivo vermelho, você pode ter um positivo verde. Então sempre vá pelo número. Tem um número na peça. 4, 5, 6. E aí você vai até o manual e se situa para saber aonde é que está ligado e o que é que está ligado ali, para evitar de você ter um curto desnecessário. A mesma coisa acontece na bobina. A bobina que tem a letra A, ela é sempre a bobina do lado esquerdo. Sempre do lado esquerdo e sempre do lado direito vai ser a B. Então, lado esquerdo A, verde, A verde e B marrom. Então, sempre vai ser assim, aqui. Mesmo que não tenha marcação, mas ainda continua sendo A verde e B marrom. Então, se você fizer a ligação certinho, não tem como errar. Agora, claro que poderá que o módulo não funcione, poderá que o distribuidor não funcione, ou até mesmo a bobina. E para isso é somente ligando o veículo que a gente vai saber como vai ser. Neste caso, a gente não ligou nada ainda, apenas fizemos as ligações aqui. Aqui ficou facinho de conectar e desconectar. Soldei as pontas já para evitar de dar algum mau contato. Então todos os cuidados que eu pude ter, eu tive. E agora a gente vai esperar fazer a ligação no carro para ver se funciona de fato. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.